Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui que ele importa para todos, que é a questão da reforma tributária. Está todo mundo escutando, eu não sei se é reforma tributária ou aumento tributário. Esse é um medo dos empreendedores, né? Está todo mundo acompanhando, porque isso, se não ficar de acordo, vai sobrar para todos os brasileiros. Nós não conseguimos mais conviver com tanta tributação, com tanta complicação, e é importante que essa reforma tributária, ao final dela, seja simplificada. Eu estou assistindo isso um pouco à distância, o Desenvolve Vale está participando de alguns debates, mas a gente faz uma atenção aí aos nossos deputados para que realmente se sensibilizem e aprovem uma reforma que possa simplificar, facilitar para o contribuinte toda essa burocracia que existe, mas principalmente não ter aumento de carga tributária. Então esse é o nosso tema de hoje. E ao meu lado um grande especialista, Luciano Menezes, CEO da B2E Assessoria Tributária. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, amigo Kiko. Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Estar aqui com o seu público é simplesmente uma oportunidade extraordinária. Vamos contribuir com a reforma tributária, com as empresas. Luciano, você escolheu um tema que às vezes dá até arrepio, que é tributos no Brasil, né? Porque eu vejo que as pessoas querem pagar os impostos, vejo que todo mundo quer andar na linha, mas a percepção é que é algo que se muda muito, não são claras as mudanças, as regras ficam com dúvidas. Depois a pessoa lá na frente aparece uma conta que ela não imaginava. Me fala um pouquinho, você que atua nesse ramo, como que você está vendo essa mudança que está sendo apresentada da reforma tributária? Muito bem. O governo vem falando sobre a reforma tributária numa parte de simplificação. Pode até ser verdade, mas depois de 2033, até lá, nós temos um desafio no Brasil nunca presenciado por nenhum contador, por nenhum advogado hoje no Brasil. É um desafio simplesmente inimaginável, tem pontos muito críticos dentro da reforma tributária, que precisa de especialização, muito conhecimento técnico, para ajudar as empresas nesse período de transição. Porque a transição, você fala 2033. 2033, que é o período de transição. É o período de transição. Tá. Começa em 2026 e termina em 2033. Que tipo de alerta você passa para o nosso telespectador? Bom, se eu puder aqui contribuir com os nossos ouvintes, primeira coisa que precisa ser feita urgentemente, fazer uma auditoria analítica na estrutura contábil da empresa. Hoje, com essa realidade atual de cada companhia, você transfere para a reforma tributária, naquilo que já é real. Fazendo isso, o empresário ele tem uma noção agora dos impactos da reforma tributária. Qual é o ganho, Luciano? Qual é o ganho com isso? O empresário ele vai saber hoje o que vai afetar na empresa dele. Mas ele pode fazer algo hoje para evitar alguma coisa na empresa dele? Hoje, uma auditoria. Uma auditoria. Ele precisa auditar para conhecer os impactos da reforma. Se ele não auditar a empresa hoje, ele vai trabalhar no escuro. Ou seja, a partir de 2026, 2027, será tarde demais. Vai custar no bolso dessas empresas. Então, precisa enxergar quais são os impactos hoje para me dar tempo para agir. Se eu tenho tempo para agir, não vou deixar chegar em 2026, 2027, quando vai custar muito caro para a maioria das empresas brasileiras se não fizerem isso hoje, infelizmente. Você percebe pelas mudanças que estão propostas, do que já foi aprovado, existem segmentos que vão sofrer mais ou menos? Bom, Kiko, você sabe que a reforma tributária, ela nasceu dentro das indústrias. É como se tivesse nascido para as indústrias. Mas o setor que vai ser mais atingido no Brasil será, sem dúvida, o setor de serviços. Que hoje, um exemplo, uma empresa de presumido hoje paga 3,65. Então você sai de um alíquota de 3,65 do presumido e vai para um alíquota de 26, 27. Existe estudo hoje que já está mostrando que pode bater 28, 29. O IVA. Exatamente. Então você pensa, tirar uma empresa de uma carga tributária de X e ir para 20X é muito significativo. Então o setor de serviços, que talvez seja o segundo maior empregador do país, esse será atingido em cheio, realmente.
O Desenvolve Vale tem feito alguns debates. Aconteceu alguns dias atrás aí um debate importante no Desenvolve Vale, onde você teve a oportunidade de participar, né? Sim. E exatamente a ideia é levantar essas questões para que, ao final de todas as votações que ainda estão por vir, possa ser feito algum tipo de adequação necessária para que não se traga tantos prejuízos, né, Luciano? Sim, em relação aos pontos da reforma, Kiko, só aquilo que já está 100% aprovado já é suficiente para impactar as empresas. Porque tem a questão agora das alíquotas, né? E você percebe alguns segmentos se movimentando mais fortes e, naturalmente, isso pode sobrecarregar outros segmentos, porque a matemática precisa fechar. Eu não vi nenhuma iniciativa de reforma administrativa do governo. É necessário que o governo também coloque isso em pauta, diminua a sua estrutura. O governo hoje tem uma estrutura pesada, custa caro, e fica somente aquela política de aumentar impostos em cima do empreendedor. O Desenvolve Vale existe para isso, para mostrar a importância do setor produtivo, Luciano. Mas a gente não percebe políticas públicas de incentivo. Existem, claro que existem boas práticas de políticas públicas, mas o setor produtivo é aquele que gera receita, é aquele que deveria ser estimulado. Mas o que se vê, na verdade, são práticas de aumento tributário para dar conta dessas contas do custo do Brasil, né? Kiko, infelizmente, o recurso que o governo tem é aumentar a carga tributária. Se ele olhasse para dentro, como a gente orienta as empresas que nós assessoramos, que nós, empresários, precisamos olhar para dentro das nossas empresas. Quando eu olho para dentro, eu altero os meus custos significativamente. Se o governo tivesse essa prática de olhar para dentro, com certeza ele reduziria o custo interno, estrutura administrativa, como você disse bem, e pensaria menos em aumentar a carga tributária. Perfeito. Senhor, nós temos um intervalo comercial. Okay. Então, estamos conversando hoje com Luciano Menezes. Ele é CEO da Brasil B2E Assessoria Tributária. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje falando de um tema importante a todos os brasileiros, a reforma tributária. Todo mundo quer achar uma forma legal de pagar menos impostos, né? E tudo isso, nesse momento de ampla discussão, não está sendo vislumbrado aí que ocorra uma diminuição de impostos, e sim possa ter até mesmo aumentos nessa reforma que está sendo proposta. Luciano, a sua empresa, que é de assessoria tributária, onde que ela atua diretamente? Bom, nós atuamos em todos os setores da economia hoje, em especial nas indústrias, varejo e área de serviço. Então, é difícil um setor da economia que a gente não tenha 1 ou 2 ou 3 produtos para atender essas empresas. Então, esse é o nosso foco principal. Mas você percebe que as empresas hoje, elas têm essa tributação como um grande desafio? Você vê a adimplência disso ou tem muita gente não pagando os impostos? O Brasil tem inadimplência hoje próximo de 600 bilhões de reais na inadimplência, graças ao governo também, porque ele colabora com essa inadimplência bastante. E, por incrível que pareça, o Brasil tem direito ou ignorado ou desconhecido no Brasil. Um exemplo, todas as indústrias e o varejo têm hoje para recuperar na ordem de 0,5% a 2,5% do faturamento bruto dos últimos 5 anos, só porque essas empresas ignoraram o 4º item de uma lei que está em pleno vigor jurídico. Qual que seria? Por exemplo, Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Se você analisar essa lei, ela me deu direito a créditos sobre 4 grupos de contas contábeis, mas o Brasil só toma de 3. Pensa aqui, como explicar um negócio desse? Essa lei tem 20 anos no Brasil, só que ela está em pleno vigor jurídico e será exterminada pela reforma tributária, infelizmente. Você vê, mas você fala que o contribuinte não conhece alguns pontos da lei. Eu já li uma reportagem e que a própria estrutura de governo de arrecadação de receita tem dificuldade em manter os seus técnicos atualizados de tantas mudanças e tantas burocracias existentes nas leis. Imagina
o contador que atende a empresa, a própria empresa, é um desafio, né, Luciano? É um baita desafio. Se você pegar hoje a fiscalização em geral, Sim, você não encontra um que conhece contabilidade aplicada. Começa aí a ter um problema. Porque a base de tributação no Brasil, você tem contabilidade aplicada e direito tributário. Se eu não tivesse conhecimento, realmente é complicado de administrar essa área tributária no Brasil. O Brasil é considerado hoje um verdadeiro manicômio fiscal, né, Kiko? sem dúvida. E os contadores, como é que você vê a relação dos contadores com essa atual legislação? O pessoal já está preparado para essas mudanças da reforma? Não, infelizmente não. Nós estamos falando pouco sobre os impactos da reforma tributária, os impactos reais. Contadores não estão preparados, eles deverão estar até 2026. Sim. Porque se não estiverem, as empresas terão sérios problemas. Porque não existe empresa hoje no Brasil sem contador. Você pode não ter um advogado, Sim. mas o contador é extremamente necessário. Nós Então, temos bons contadores aqui na Bons. nossa região, tudo isso, mas a gente sabe que também para eles é difícil manter essa atualização de tantas mudanças. permanente, Né? Permanente. é muito complicado. São muitas mudanças. O Brasil tem mais de 400 mil normas fiscais hoje. Então isso é muito difícil de acompanhar. E o contador, na sua essência, ele é muito operacional. Então isso tira do contador um pouco do tempo para fazer estudos mais técnicos. O contador é extremamente necessário. Eu tenho vários parceiros. Né? Luciano, e hoje, por exemplo, numa situação que eventualmente uma empresa, dentro da legislação, tem um crédito, qual é o prazo retroativo que ela possa questionar e buscar recuperar? Hoje no Brasil, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Você recupera crédito somente os últimos 5 anos. Tá. Mas esse trabalho tem uma vantagem, né, Kiko? Você recupera crédito os últimos 5 anos e tem um reflexo futuro, o que é melhor para a empresa. O reflexo futuro é extraordinário. É que você baixa a carga tributária, ou adequa, pelo menos, e recupera crédito os últimos 5 anos. Ou seja, capitaliza a empresa e ainda tem um reflexo futuro que é simplesmente extraordinário. Sim, e outra coisa, abrindo parênteses, tá, Kiko? Tem trabalhos no Brasil que é extremamente seguros. Por exemplo? Um exemplo, você faz uma recuperação de crédito sobre o 4º item da lei. Não é uma tese tributária. Porque tese eu vou discutir na justiça. E o Brasil tem direito ignorado ou desconhecido, infelizmente. Aqui é um trabalho de absoluta segurança, que tem o próprio reconhecimento da Receita Federal no Brasil. Sem dúvida. Gente, é importante essa discussão. Ela é uma discussão muito técnica, né? Difícil de entender, mas necessária. Eu acho que o momento da discussão é agora, porque uma vez aprovado, e principalmente ao se definir essas novas alíquotas, qualquer mudança eu diria que torna-se quase que impossível. E a gente sabe que isso dói no bolso das empresas e somente você participando das discussões, conversando com o seu contador, eu acho que às vezes as empresas também não observam o melhor enquadramento, não sei se fazem análise, né? Se ela deve estar no lucro real, lucro presumido. Eu acho que esse bate-papo, né, Luciano, ele faz toda a diferença, né? Agora você mais se do que conhecer. nunca. Exatamente. Kiko, agora mais do que nunca. As empresas que não analisarem a sua base contábil e jurídica agora, realmente terão problemas. O Brasil hoje tem 230 mil empresas no lucro real. Você vê. Bom, gente, esse é um bate-papo aqui que a gente traz com uma certa preocupação da reforma tributária e um alerta. Você, que é empreendedor, participe das discussões da reforma tributária. Isso não é só para os gigantes, para as grandes empresas, é para todos aqueles que empreendem e pagam os seus impostos. Você só pode trazer colocações, incluir novas propostas, uma vez que você participe dessas discussões. O Desenvolve Vale tem feito isso. Quero agradecer muito, Luciano, você ter vindo aqui. O Luciano, que é o CEO da B2E Assessoria Tributária. Exatamente. É isso mesmo? É isso aí, amigo. E você atende todo o Brasil? Todo o Brasil, de ponta a ponta. Maravilha. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no Desenvolve Vale. Eu que agradeço, Kiko. Obrigado. Obrigado a todos. Maravilha. Muito bem. No próximo bloco, diretamente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica, com novidades. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida.
Olá, chegamos aqui ao último bloco do Desenvolve Vale e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a nossa ex-atleta Laís Souza. Ela vai contar pra gente sobre o poder da tecnologia. Então, a tecnologia de impacto, gente. Vocês sabem o que isso significa? Você sabe o que a tecnologia pode transformar, como ela pode transformar a vida de uma pessoa com uma necessidade especial? Então, estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a Laís. Laís, conta pra gente, muito obrigada. Tudo bom? Que Você isso? ter aceito o nosso convite. A Laís Imagina. veio aqui no Innovation Week, no Pitch, para fazer uma palestra. A palestra magna vai ser com ela. E aí a gente está aproveitando o momento, né, para ela contar pra gente sobre tudo sobre a tecnologia de impacto. Mas Laís, me conta aí, conta pra turma que está assistindo a gente. Como que a tecnologia pode impactar efetivamente na vida de uma pessoa que precisa, que tem umas necessidades, né, a necessidade especial? Sim. Bom, pelo meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia, ela já impacta a vida de todos. Mas, principalmente na vida da pessoa com deficiência, eu acho que ela impacta de uma forma grandiosa. Como eu, por exemplo, eu não tenho movimento do corpo, não consigo mexer no celular, não é tão fácil entrar num carro e assim vai. Então, toda a tecnologia que é acessível para mim, eu tendo no meu dia a dia, ela facilita. Então, eu sinto que a tecnologia, ela faz um papel de me transportar para onde eu quero estar, sabe? E me dá essa liberdade também para ter os meus movimentos. Pelo menos, não é nem fingir que tem, mas traz meus movimentos de volta de alguma forma. Sim, e quais são algumas dessas tecnologias? Você pode dar algum exemplo? Porque isso traz uma curiosidade, né? Sim. É muito interessante como você faz a vida ficar mais tranquila, mais leve, né? Sim, sim. No meu caso, eu uso um mouse de cabeça que eu coloco num óculos ou no boné ou em alguma faixa de cabeça e vou mexendo o rosto assim. E para fazer o clique, eu tenho um leitor que lê esse movimento da ruga do meu rosto e joga faz o clique no celular. Então, esse mouse de cabeça é muito interessante. Aí tem acessibilidade, o carro, né, que tem rampa, tem também formas diferentes para fazer um treinamento de fisioterapia ou treinamento de massa muscular, que eu também uso tecnologia para isso, que é a eletroestimulação, e assim vai, são algumas coisas. E essas tecnologias são todas desenvolvidas no Brasil ou você teve acesso a experiências, né, no exterior? Como que é? Eu acredito, não tenho certeza, mas acredito que tenha em outros países e aqui também tem tecnologia nacional. Eu uso tecnologia nacional para o mouse de cabeça e eletroestimulação eu sei que é de fora, mas já ouvi dizer que tem a eletroestimulação que são vários tipos de corrente e é nacional. Então, a gente tem tudo aqui, né? O brasileiro é demais, amiga. O brasileiro basta dar as ferramentas que ele transforma. Não, é maravilhoso. Você falar e você já ter superado tantos desafios, né? E hoje ainda estar aí, né? E palestrando. Você tem dado palestra no Brasil todo. Conta como está essa nova fase para você. Uma nova velha fase, eu chamaria assim. Desde que eu tive meu acidente, eu dou esse tipo de palestra, né, um bate-papo. Conto um pouquinho sobre mim, conto um pouquinho sobre a minha vivência com as coisas, que eu acho que é mais interessante. Não é muito fácil a gente encontrar muitas informações nas redes sociais ou em livros, ou enfim, não tem uma apostila como cuidar de uma pessoa tetraplégica ou de um deficiente físico. Então, acho que isso traz um pouquinho de curiosidade, onde eu consigo ganhar um pouquinho de espaço. Enfim, sou muito grata por esse espaço, que não é toda pessoa que consegue ter um emprego, afinal. Então, fico feliz por isso.
Não, e a gente fica feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada novamente. E a gente é assim, são lições e lições, e agradeço muito a sua generosidade. E, gente, é isso. Vamos ficar aí, ó, com os próximos, né? Pensar nas nossas próximas fases da vida e ter essa resiliência, né? Essa persistência, essa garra que a Laís já deixou isso no coração de todo brasileiro. Imagina. E procurar tecnologia, né? Pesquisar sobre isso. Acho que tem muito espaço no mercado, muita área que ainda nem foi lançada, que nem existe, que está chegando e vai acontecer. Então, e aqui no o Pitch futuro, né? Exatamente, é falar sobre o futuro. Ainda tem muita melhoria para acontecer. Sim, né? Muita área de trabalho, aqui me fugiu a palavra. Uhum. Tem muita coisa ainda para acontecer lá na frente, onde a gente nem imagina, vai ter muita coisa maluca que a tecnologia vai fazer parte. É isso aí, assim esperamos. Sim. Muito obrigada de novo, Laís, Obrigada pela a sua você. participação. E obrigada a você que está nos assistindo. E fique agora com o SBT Brasil.